Campina Grande, quinta-feira, 26 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia da Lembrança. Quantas vezes nós nos esquecemos de algum compromisso, de alguma atividade que nós colocamos em pauta para realizar por esquecimento? Hoje, portanto, é um dia em que nós devemos lembrar sempre daquilo que nós não podemos esquecer. Dentro de mais alguns instantes, estaremos trazendo uma palavra muito importante para o seu coração. O reverendo Hernandes Dias Lopes estará também trazendo uma palavra sobre chorai com os que choram. Foi o que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha. Portanto, continue conosco. Ainda estamos debaixo do impacto do que foi a celebração do musical natalino realizado ontem em nosso templo. Posteriormente, estaremos trazendo aqui para você que não compareceu, que não pôde estar conosco, para que você possa assistir e possa também participar conosco do que foi a celebração do musical natalino. Aproveito o ensejo também para informar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, e em especial aqueles que residem em Campina Grande. O Réveillon deste ano, a nossa igreja terá início às 22 horas e iremos até 0 hora do ano de 2025. Venha romper o ano novo conosco. Na nossa igreja, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, como sempre eu tenho informado, ao lado do Monumento do Centenário, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você é o nosso convidado. Venha prestigiar, venha participar do culto do Réveillon de 2025. Espero contar com a sua presença e da sua respectiva família. Quero deixá-los agora com o conjunto coral Saracalli da Igreja do Calvário. Oceanos mede com suas mãos, enumera à beira-mar os grãos, poderosos temem com sua voz. Quem é digno de adoração? O grande eu sou, em seu trono está,
A vida não é indolor. Passamos por desertos tórridos, cruzamos vales escuros, navegamos por mares revoltos. Muitas vezes, os dramas da vida arrancam lágrimas dos nossos olhos, ferem profundamente a nossa alma e nos deixam abatidos e até abalados. A Bíblia nos ensina a chorarmos com os que choram. Não podemos ser indiferentes, nem tripudiarmos sobre aqueles que estão sofrendo. Jesus nos ensinou a não esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. É claro que chorar com os que choram é muito mais do que um mero sentimento, do que ser uma pessoa emocional ou emocionalista, ou hipersensível a ponto das lágrimas escorrerem na face diante do drama alheio. Chorar com os que choram significa estar presente, ser companheiro, ser solidário, ter o coração aberto, a mão aberta para socorrer. Significa não abandonar a pessoa nas agruras da sua vida, mas se apresentar para estar presente, para ajudar, para socorrer. Como tem sido a sua prática nesta área? Você tem chorado com os que choram? Ou você se ausenta das pessoas na hora da aflição delas? A mesma Bíblia que nos ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram, também nos ensina a chorar com os que choram. Então, hoje é dia de chorar com os que choram. O tema da mensagem de hoje é o iminente dia da volta de Jesus, ou do arrebatamento da igreja. E eu espero que todos nós, a começar desde que vos fala, saiamos daqui impactados, porque esse dia está às portas. Amém? Convido a todos a que fiquemos em pé e abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 44. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versos 32 a 44. Enquanto os irmãos procuram, queremos agradecer a presença de todos que nos visitam, que muito nos honra, alguns irmãos, o Will, o esposo, fazia tempo que nós não víamos, foi uma alegria tê-los conosco nessa noite, e os demais visitantes que estão nos presenteando, com a sua presença. Vamos ler a palavra de Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo,
um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, falar sobre o arrebatamento parece-nos que é algo que hoje os nossos púlpitos não estão mais sequer levando em forma de informação, de pregação, de doutrinamento, de ensinamento para aqueles que estão desavisados. Eu diria até que estão tão distraídos que parece que Jesus nem vai mais voltar. Porque o ativismo deste mundo tem levado as pessoas a viverem tão desligadas, tão distraídas sobre esse tema escatológico. A preocupação hoje é com a situação política do país, a guerra lá no Oriente, a guerra lá na Rússia e na Ucrânia, a inflação, desemprego, a posse do futuro presidente recém-eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. As preocupações dessa vida estão deixando as pessoas tão obcecadas pelas coisas deste mundo que nem estão ligadas, não estão nem aí. Jesus não vai voltar, por enquanto. Não se pensa nisso. E por incrível que pareça, nós estamos às portas desse acontecimento. Amém, meus irmãos? Assim como estamos às portas do ano novo que estamos prestes a receber, poderíamos dizer, estamos também às portas da igreja subir para estar com Jesus. Eu queria nessa noite, meus irmãos, lembrar para vocês, eu preciso dar na introdução desse sermão uma ilustração que assim que eu me converti em 1969, este assunto estava em pleno, era o assunto do dia. Era sobre, naqueles dias, o que se divulgava, o que se pregava, os púlpitos das igrejas, a igreja onde me converti em Natal, os sermões do pastor eram sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Inclusive a igreja que eu me converti, uma igreja presbiteriana em Natal, tinha escrito lá, como nós temos aqui, Jesus Cristo é o Senhor, tinha escrito, Jesus vem breve, bem grande. Então era como se fosse um assunto tão necessário para aqueles dias, como se Jesus viesse naqueles dias, isso em 1969. E eu lembro bem que foi divulgado um disco em vinil, eu acho que os mais antigos aqui devem estar lembrados, que o título da capa do disco, eu vou pedir para que seja projetado aí, era A Última Trombeta. A Última Trombeta. O assunto era o assunto do momento, era o que se falava. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esta era muitas vezes a saudação nossa naquela igreja onde eu me converti. Então era tão forte a mensagem que parecia que Jesus vinha naqueles dias. E a história do título desse disco de vinil, eu vou pedir para que seja colocado, já está aqui. Quem lembra desse? Os mais antigos, quantos se lembram? Pronto, A Última Trombeta. A história do lançamento desse disco em vinil é de um senhor por nome Olavo Rodgers. Ele nasceu em Bergen, na Alemanha, e por duas vezes esse senhor, com 79 anos de idade, ele teve duas vezes o mesmo sonho. Ele sonhou que havia o arrebatamento da igreja. Foi uma coisa tão real
que inclusive a primeira vez quando ele acordou, ele pediu para que o Senhor, se fosse aquilo tivesse realmente algo a se revelar como sendo uma profecia, o Senhor mostrasse outra vez. E o Senhor mostrou uma segunda vez esse acontecimento, e foi no dia 11 de dezembro do ano de 1952, quando ele teve essa revelação. Gente, foi o ano que eu nasci. Terça-feira agora vai fazer exatamente aniversário dessa revelação que Deus deu àquele Senhor. 72 anos vai completar no dia 13, no dia 11 do 12 agora, terça-feira de 2024, vai fazer exatamente 72 anos que Deus deu essa revelação. E o que nos chama a atenção dessa revelação é que no ato do arrebatamento, segundo ele descreve nesse disco vinil, não sei se ainda hoje está sendo, é tão antigo esse disco, não sei se está em DVD, não sei se está em pendrive, está no YouTube, mas pronto, eu aconselho que vocês procurem no YouTube e assistam e ouçam toda a revelação deste Senhor, porque foi uma revelação profética. Por que nós afirmamos que foi profética? Por quê? Ele afirmava, e ele afirma nessa mensagem, que o maior número de cristãos que foram arrebatados foi da Coreia do Sul. Presta atenção no que eu estou dizendo. O maior número de pessoas desaparecidas no ato do arrebatamento eram coreanos, sul-coreanos. Em 1995, eu participei de um congresso na Coreia do Sul, aonde cristãos oriundos de todos os continentes estávamos lá reunidos, em Seul, na Coreia do Sul. E uma coisa que nos chamou a atenção era o maior número de igrejas que havia, como ainda hoje existe na Coreia do Sul. Igrejas com 10 mil membros, com 15 mil membros, 25 mil membros. Igrejas que você se encontrava diante de um edifício com 10, 15 ou 20 andares. Cada andar daquele era um segmento da igreja que ocupava espaço, corais, conjuntos, crianças, escolas, seminários, pessoas, e eles vão de manhã cedo, às 5 horas da manhã, para participar do culto matutino, e só voltam quando é 22 horas. Eles passam o dia na igreja, no templo, prestando culto a Deus. Estive na igreja do pastor Pon Yong-Shu, que é era uma das maiores igrejas da época, uma mega igreja. Então, quando eu vi tudo aquilo, inclusive a nossa delegação do Brasil foi a segunda maior, perdemos para os Estados Unidos. Éramos 400 pastores e missionárias, inclusive a missionária Durvalina Barreto, que já foi membro da nossa igreja, pregou aqui no Perspectiva. A missionária Dona Lídia Almeida de Menezes, pastor Nicásio, daqui de Campina Grande, fui eu e a missionária Edileuza Veras, que eu estou lembrando agora. Nós constatamos, inclusive enquanto passávamos a noite, num momento assim de tour, conhecendo a cidade de Seul, na Coreia do Sul, o guia turístico que ia conosco, ele dizia: aonde vocês avistarem uma cruzinha vermelha, ali é uma igreja cristã. Irmãos, era como se fosse estrelas dos céus. Não havia espaço onde as ruas por onde passávamos que havia lá aquela cruzinha vermelha. Disse: ali é uma igreja evangélica. Edifícios altíssimos. Eu tinha uma sensação que era como se a gente estivesse diante de um edifício como esse que temos aqui em frente, com 20 e tantos andares, ou 15 andares, ou 10 andares, assim de gente. Aí ficou entendido por que Deus revelou aquele ancião Robert, há 72 anos, que o maior número de cristãos, quando houvesse o arrebatamento da igreja, eram oriundos da Coreia do Sul. Deu para entender?
Ele nem existia na época em que hoje, em 1995, já havia o maior número de cristãos do mundo na Coreia do Sul. E esse homem disse: quando houver o arrebatamento, está nesse disco vinil, vocês podem assistir. Eu desafio, eu peço até que vocês tenham a curiosidade de ver. E vocês vão perceber que em 1952, esse homem recebeu uma revelação que teve o cumprimento agora, recentemente. Isso é incrível, um negócio desse. Além de outros seriados como nós temos, que está no YouTube também, vocês podem assistir, Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2, Deixados para Trás 3, é uma série também, eu até peço que vocês assistam. Vocês vão ver que nós estamos, meus irmãos, no limiar. Por isso colocamos o título dessa mensagem: o iminente dia do arrebatamento. Ou seja, é uma palavra que traduz bem isso aqui que eu quero dizer para vocês. O que é uma iminente coisa que está para acontecer? É algo que está para acontecer em breve. Por isso que nós colocamos esse título: o iminente dia do arrebatamento. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não precisa de que um homem como o Olavo Rodgers, ele tivesse essa revelação para poder a gente acreditar no arrebatamento da igreja. Não precisa, Deus não precisa. A revelação já está aqui. Tudo está escrito aqui. Eu não preciso de mais nada. Porém, é como se Deus estivesse sinalizando, lembrando: olha, vocês não esqueçam, está pertinho, vai acontecer assim, 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 assim. É como se Deus estivesse apenas lembrando: olha, não esqueça, mas tudo já está aqui. Nos evangelhos de Mateus capítulo 24, que eu li para vocês, no evangelho de Lucas capítulo 21, no livro do Apocalipse. Então quero que fique bem claro, Deus apenas lembrou aquele senhor aos 79 anos de idade, Olavo Rodgers. Eu quero dizer para os irmãos que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos estavam curiosos para saber, Jesus estava se despedindo deles. E lá em Atos diz que eles perguntaram: Senhor, quando é que vão acontecer estas coisas? Que sinais haverá de que tu restaures o reino de Israel? Olha o que aqui Jesus disse. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Não precisa. Vocês bastam estar familiarizados com aquilo que eu deixei escrito como revelação. A palavra em si ela já é a revelação de tudo. Eu não preciso de mais nada, apenas crer, esperar e confiar. Então, meus irmãos, o que eu queria mostrar no iniciozinho é que, através desta escritura que eu li para vocês, nós não temos nenhuma dúvida, no decorrer desta palavra, que estamos realmente às portas do arrebatamento da igreja. Quem crê nisso, diga amém. Eu tenho que falar com vocês sobre alguns aspectos do arrebatamento que aconteceu no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Já houve arrebatamento, pastor? Houve sim. Houve sim. Dois no Velho Testamento, de dois homens que vocês já devem se lembrar: Enoque e quem é o outro? Elias. Esses homens foram arrebatados. Eles não passaram pela morte, mas é um acontecimento real. Os contemporâneos tanto de Enoque quanto de Elias sabiam perfeitamente que esse homem tinha sido levado para estar com o Senhor. Você vai encontrar isso no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Você vai encontrar isso também no livro de Êxodo, e também em 2 Reis. Você vai encontrar a história destes dois homens que foram arrebatados. Mas nós encontramos também histórias bíblicas de acontecimentos
que ocorreram, e ninguém pode negar, ficaram registrados na palavra, e foi lembrado por Jesus. Jesus lembrou. Jesus disse: olha, assim como foram nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, também assim será na vida do Filho do Homem. Do mesmo modo como o senhor já idoso, o Rogers, teve aquela revelação como que Deus lembrando, Jesus também lembrou os acontecimentos, conforme vemos lá no livro, o dilúvio, lá com Noé e Sodoma e Gomorra. Então Deus levantou estes homens para mostrar, através do fato deles terem sido arrebatados, que um dia haverá um arrebatamento coletivo. Ali foi individual, cada um de cada vez, no caso Enoque e depois Elias, mas agora vai ser coletivo, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo ouvir o soar da última trombeta, então nós iremos estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então no Velho Testamento, nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, encontramos também no livro da carta ao escritor sagrado aos Hebreus, falando por que o Senhor tomou Enoque. Enoque andava com Deus, e quem quiser ser arrebatada ou arrebatado tem que andar com Deus. Não vai haver arrebatamento enquanto nós não, como igreja, não estivermos andando com Deus. É isso que nos diz lá a respeito de Enoque. E no livro, na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, ele diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, pois antes da sua trasladação, Deus o trasladara, porque ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu perguntei a mim mesmo: eu estou preparado? Eu estou andando com Deus? Faça essa pergunta. Você tem essa mesma expectativa? Na carta 1 João capítulo 3, versículo 3 nos diz: e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então vá fazendo as suas considerações através da palavra que nós estamos ministrando. Então Enoque foi um homem que foi tomado pelo Senhor, e já não era porque Deus o tomara, porque ele agradara a Deus. Vamos ficar devendo a continuidade desta palavra no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Divulguem o nosso programa para que familiares, parentes e amigos sejam abençoados como você tem sido todos os dias através do nosso programa. Divulgue o nosso programa no YouTube, e também você que reside em Campina Grande poderá, ou em João Pessoa, assistir pela TV Master, TV a cabo, canal 20. Desejo a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.